Amém. Eu lembrei do rabino Abraham Joshua Heschel. Ele tem uma expressão que normalmente é traduzida para o português como maravilhamento, em que experimentar Deus é uma experiência em que a gente fica maravilhado por conta dessas mãos maravilhosas do Senhor. Esse maravilhamento, ele só nos faz, sabe, contemplar. Você não consegue falar, você não consegue reagir, você quase que toma um susto. Assim seja nossa experiência de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente se sinta e experimente esse maravilhamento. Amém, queridos? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias nessa noite, noite de ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Não sei se você já reparou, vou aproveitar também a deixa aqui para trazer esse esclarecimento. A gente não chama aqui na igreja, de Santa Ceia. A gente chama de Ceia do Senhor. Por quê? Porque a gente entende que santo é o Senhor, não a ceia em si. Então a gente sempre usa esse vocabulário, É a ceia do Senhor e santo é o Senhor da ceia, não os elementos que a gente utiliza, Então, para não gerar essa confusão, é assim que a gente fala, queridos, mas não estou falando de um jeito piegas também, querendo pegar no pé de ninguém, nem falando de outras igrejas, Mas é só para a gente ter clareza. Eclesiastes. Abram suas Bíblias hoje em Eclesiastes. Quem esteve lá quarta passada vai ver que o texto é o mesmo, mas a gente vai para outros lugares. Eclesiastes capítulo 5. A gente lê verso 18 ao 20 nessa noite. Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 18. Como eu tenho falado todas as quartas, nos encontros de espiritualidades online na igreja, o sábio do Eclesiastes, ele é alguém que está interessado e comprometido em entender o mundo, a realidade, o ser humano. E ele está tentando olhar para a realidade de forma nua e crua. E chegando a constatações, muitíssimas delas, difíceis da gente digerir. Mas ele não deixa de emitir a opinião daquilo que ele acumulou de conhecimento ao longo dos anos de sabedoria ali que ele foi adquirindo. E aí ele chega no capítulo 5, no 18 a 20, e finalmente, depois de 5 capítulos, ele começa a falar alguma coisa mais positiva. Alguma coisa mais positiva, mais para cima, Algo menos pessimista, como ele, ou realista, Dependendo da maneira como a gente enxerga, como ele tem observado a realidade. Aí ele diz assim: eis que observo ser uma coisa boa, comer, beber e desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, é algo agradável ao homem, pois esta é a porção que lhe cabe. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. Com a alegria do coração. Texto lindo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, estamos nessa noite como igreja tua reunidos para meditarmos, para cantarmos, para te louvarmos, experimentarmos dessa comunhão, ficarmos maravilhados com a tua manifestação e te pedimos humildemente como igreja, Pai, nos ilumina com teu Espírito para discernirmos o Evangelho. Ó Pai amado, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nessa noite nós estamos ao redor da mesa da ceia do Senhor. Essa mesa em que há pão, em que há suco representando vinho. E essa mesa, esse rito que nós celebramos
mensalmente, nós aqui como igreja, é simbólico. É um símbolo. E todo símbolo, ele aponta para algum lugar. Ele aponta para algum lugar. E sem dúvida nenhuma, na hora que você pensa que você vai sair da sua casa e você vai para a celebração da noite e você vai participar da ceia do Senhor, tem algo no teu coração, na tua alma, que é despertado por esse símbolo do qual nós vamos participar, do qual nós vamos se envolver. E a direção para onde esse símbolo ele aponta tem a ver com mesa. Com essa mesa, não à toa tem uma mesa aqui. É um símbolo que aponta para outros símbolos relacionados ao pão, à comida, relacionado ao vinho, à bebida. E Paulo vai dizer para a gente que o critério para a gente saber se a gente está apto ou não para participar dessa mesa, participarmos desse símbolo que está nos empurrando, que está nos direcionando para algum lugar, é a gente saber discernir o corpo de Cristo. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe, quem come comida, bebe do vinho, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo, ou para a sua própria condenação, em outras versões. Ou seja, é a nossa capacidade de discernirmos esse símbolo e para onde esse símbolo está apontando, que vai determinar se a gente tem capacidade, condição de nos aproximarmos desse momento, dessa mesa. O que seria esse corpo? E, portanto, discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são pessoas. O corpo de Cristo somos nós. A igreja, acho que a gente já passou, todos nós aqui dessa comunidade de fé, dessa fase, mas a gente já sabe com muita clareza que corpo de Cristo não é parede, não é cimento, não é templo feito por mãos humanas. O corpo de Cristo são seres humanos que comungam dessa fé, que participam desse mistério, que é comer do pão, que é o corpo de Cristo, e beber do vinho que simboliza o sangue de Cristo Jesus. Então, a comunidade que comunga desse mesmo mistério é o corpo de Cristo. Então, discernir o corpo de Cristo significa o quê? Compreender o que significam essas pessoas aqui ao redor. O que significa o seu irmão, o que significa a sua irmã. Vocês sabem que lá em Corinto, o pessoal estava vivendo em divisão, em sectarismo, em encrenca, em briga, em vaidade, em ego, inflamado. Vocês já viram isso em alguma igreja por aí? Não? Opa, olha só aí, o negócio tá bom, hein, Cezão? Eu que estou vendo coisas, né? Estou vendo coisas. Irmãos, a gente sabe, né? A gente tem histórias, a gente tem testemunhos ruins, né? Antitestemunhos, muitas vezes aí, e a gente sabe que essa experiência de Corinto é muitas vezes a experiência contemporânea que muitos de nós podemos experimentar, inclusive aqui dentro dessa comunidade de fé. Então, discernir o corpo significa o quê? Você entender a sacralidade do corpo do outro, porque o corpo do outro é o corpo de Cristo. Então, discernir se você pode ou não pode participar, comer, beber sem condenação, é você ter relações e cultivar relações de afeto dentro da comunidade de fé com o outro, entendendo que o outro é corpo de Cristo. Ah, mas e se o outro for pobre? Corpo de Cristo. Mas e se o outro for de uma classe social diferente da minha? Corpo de Cristo. Mas e se o outro tiver uma visão diferente da minha? Corpo de Cristo. E se a visão política é diferente da minha? Corpo de Cristo. Mas e se for mulher? Corpo de Cristo. Se for criança? Corpo de Cristo. E se for adolescente? Corpo de Cristo. Todo mundo nessa mesa, que participa dessa mesa, é corpo de Cristo. E a gente precisa ser capaz de discernir isso, que nós somos uma família espiritual.
Uma família espiritual em que pessoas que estão aqui, talvez nunca comungariam da amizade, da presença, mas nessa família espiritual isso é possível, isso é viável. Por quê? Porque o corpo de Cristo, moído no Calvário, permitiu que nós fôssemos parte do corpo dele, em pessoas, nós, cada ser humano que está presente aqui nessa igreja. E como eu disse, eu sei que todos vocês, todos nós, temos dores, temos feridas, temos testemunhos, antitestemunhos, temos uma biografia, e muitos de vocês, principalmente os que têm chegado mais recentemente, eu sei, conheço histórias tristes, de experiências em comunidades de fé. Obviamente, longe de mim aqui idealizar o ponto de achar que a gente vai ser perfeito, que não vai ser, que a gente vai ser 100%, isso não existe. Isso não existe. Não existe igreja perfeita. Mas irmão, irmã, o desafio dessa noite é a gente entender que a nossa experiência de igreja, gente, ela tem que ser diferente e superar essa enxurrada de antitestemunhos que muitos de nós aqui têm para contar. O que isso significa na prática? Significa que as alegrias comunitárias, elas têm que superar as tristezas. Um casamento não se sustenta quando as tristezas superam as alegrias. Quando as tristezas elas dão o tom da caminhada matrimonial. Assim também é na igreja, nessas relações que a gente cultiva. Se as tristezas, se as dores, se essas feridas, elas não cessam em acontecer, e isso supera todo tipo de alegria que a gente pode cultivar numa comunidade de fé, meu irmão, os nossos dias estão contados nessa comunidade de fé. Então, o meu desejo é que nós possamos entender que é possível a alegria superar as tristezas. É possível esse lugar da mesa, ser um lugar de alegria. E discernir o corpo de Cristo, portanto, significa também ser capaz de nós cultivarmos um ambiente comunitário em que esses corpos que são o corpo de Cristo Jesus são muito mais alegres, satisfeitos e contentes do que tristes, magoados, feridos e chateados. Amém? Estão comigo? Que a gente possa, meus irmãos, meditar sobre isso. E o grande símbolo da ceia do Senhor é a mesa. A mesa. Por que é a mesa? Esse lugar onde a gente serve comida, onde a gente partilha de comunhão. Porque a mesa, ela é um lugar de fato de festa. É um lugar de fato de alegria. Olha só, a gente cantou aqui 99, quando Deus ele deixa as 99 para nos encontrar. Lucas capítulo 15 é o texto. É o texto em que Jesus está falando ali com os fariseus que estão incomodadíssimos porque Jesus está comendo com publicano, com pecadores, com meretrizes. E o evangelho, a boa nova, está acessível a gente que até então era marginalizada. E aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da moeda perdida e do filho perdido. E vocês lembram como que termina cada uma delas? Festa, alegria, celebração. E na última, é um churrascão. É um churrasco gostoso, que o pai prepara para o filho que voltou. Prepara o novilho gordo, ele deve ter gritado lá para os seus servos. Né? E aí o irmão mais velho, que representa os fariseus, ele fica muito ciumado. Puxa, nunca cortou um novilho, nunca matou um novilho gordo para mim, pai. Né? Mas é festa, é alegria. Ou seja, é mesa, é comida, é bebida, é alegria, meu irmão e minha irmã. É isso que está acontecendo lá, quando a gente olha para essas parábolas que Jesus conta, apontando para a gente desse amor de Deus por nós, os pródigos, os filhos perdidos. A gente vê também a mesa presente no momento ali, quase antes de Jesus ser capturado, na ceia do Senhor que a gente rememora aqui todos os domingos.
Jesus está ali partindo pão, tomando vinho ao redor da mesa, junto dos seus discípulos. Um momento da Páscoa, um momento de festa, um momento de celebrar a libertação, que vai ser ressignificada em Jesus posteriormente, porque Ele vai ser a nossa Páscoa, a nossa libertação. Existe mesa também até na escatologia bíblica. Em Apocalipse 19:9, não precisa abrir lá, diz assim: o anjo me disse, escreva, bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Banquete. Tem banquete servido no chão? Não, banquete é servido onde? Na mesa. Até na expectativa nossa, assim, de futuro, né? Do reino de Deus se manifestando plenamente, tem o quê? Tem mesa, tem comida, tem alegria. Não à toa Jesus ressurreto comeu peixe na praia com Pedro, né? Gostava de comer. Por isso que chamava ele de comilão e beberrão, porque comia e bebia com seus. Esse era Jesus de Nazaré, alguém que tinha apreço pelo lugar da mesa, e até na escatologia a gente vê isso acontecendo. E por fim, eu cito o sábio do Eclesiastes que nós lemos no começo. O que ele está dizendo? Que nessa vida, se você ler lá, você vai saber que eu não estou exagerando no que eu vou dizer. Nessa vida desgraçada, nessa vida dura, nessa vida injusta, nessa vida em que a gente vê tanta contradição, nessa vida em que a gente vê tanta maldade, nessa vida em que a gente vê tanta perversão, nessa vida que a gente tem que fazer um esforço para encontrar sentido, porque parece que é só trabalhar. Como eu disse na quarta-feira, parece que a gente trabalha aguardando com expectativa, sabe o quê? Férias. A gente começa lá em janeiro, lá na segunda quinzena, já pega o calendário do ano. Quantos feriados prolongados a gente vai ter? E se porventura tem pouquinho, ai meu Deus do céu, já é uma dureza o ano, né? Mas a gente fica esperando as férias chegarem, porque a vida é dura, é difícil, e é fácil a gente se perder nessa engrenagem da existência, e viver trabalhando para pagar boleto, para dormir, para acordar no outro dia, para trabalhar, para pagar boleto, dormir de novo. E a gente entra nessa roda viva, né, que é a existência, e a gente vai sendo meio que esmagado, e a gente aguarda o dia em que a gente vai poder viver. E normalmente tem a ver com as férias, tem a ver com o feriado prolongado, etc. e tal. E o que o sábio diz para a gente? Presta atenção lá no texto de Eclesiastes 5, 18 a 20. Ele fala assim, olha, diante dessa desgraceira toda, tem uma coisa que é boa. Tem uma coisa que é sensacional. Que se você souber e entender o que é isso, você foi abençoado por Deus. É comer, beber e desfrutar do resultado do seu trabalho. Ou seja, se o seu trabalho ele te dá algum retorno, algum recurso, alguma coisinha, você saber usar bem isso, para deleite, para desfrutar, você foi abençoado por Deus, né? E mais, ele chega a dizer assim que raramente uma pessoa que entendeu que existe bênção de Deus na comida, na bebida e no desfrute, no deleite, essa pessoa, ela vai viver tão bem, mas tão bem, que de vez em nunca ela vai ficar pensando sobre a brevidade da vida. Porque ela vai estar ocupada, não com trabalho, mas se deleitando da existência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, irmão, irmã, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aquele povo que participa dessa mesa. E, portanto, nós somos a comunidade da mesa. E nós temos, à luz da nossa tradição, o dever. Seria uma consequência lógica. Nós testemunharmos como comunidade de fé para o mundo, para todo mundo que a gente conhece, que nós somos o povo da mesa da alegria. Nós somos o povo da mesa onde nós encontramos deleite. Nós somos o povo da mesa onde nós encontramos satisfação. Por quê? Porque, em primeiro lugar,
a gente é o povo da comida. Nós somos o povo da comida. Crente já tem essa fama, não tem não? Né? O povo da comida. Mas é isso, os nossos símbolos têm a ver com comida. É pão que é partido, é pão que muitas vezes, não sei se foi essa vez o caso aqui, irmão Aldo, mas às vezes as irmãs, elas assam o próprio pão, que a gente usa aqui na ceia do Senhor. E a ceia, como eu disse, é um símbolo que aponta para outro lugar. Mas essa ceia do Senhor, ela não acontece de maneira rigorosa somente aqui. A ceia do Senhor acontece quando todos nós que somos discípulos do Nazareno sentamos na mesa com os nossos. Na hora que tem um fute-churras, e os churrasqueiros Natanael, o Marcão vão preparar aquela carne deliciosa. Ali, meu irmão, tem um símbolo de mesa, ali tem um símbolo do pão partido, ali tem um símbolo importante que faz parte do nosso DNA como pessoas que são discípulos do Nazareno. A mesa e o comer de maneira especial tem um lugar especial na nossa espiritualidade, meu irmão e minha irmã. Feriado prolongado, nesse feriado inclusive, eu tive a alegria e a graça de participar de mesas, em que eu pude comer com irmãos, com irmãs. Eu sei que vocês também, muitos de vocês, tiveram esse momento também, de poder sentar à mesa e fazer dessa mesa um lugar de comunhão, um lugar de fraternidade, mas um lugar em que havia comida. Como é espiritual você receber alguém na sua casa e servir uma mesa? Como é espiritual você ir para a casa de alguém que te convida e você sentar à mesa e ser servido? Como é espiritual poder partir o pão quando nós estamos em comunhão? E se preparem para ficarem com água na boca, não vai ser a manga, mas vai ser uma lasanha que eu vou descrever para vocês. Ô glória, olha aí ó, ô glória. Eu tô assim meio metido a besta gastronômico, né? Ali fico assistindo uns vídeos aí de umas coisas diferentes, né? E amigos queridos vieram em casa na quinta-feira. E puxa vida, eu já tinha testado uma vezinha uma lasanha muito assim diferenciada, coisa artesanal diferente, tá? Só não abri a massa para ser honesto e justo, tá? Só isso eu comprei uma boa, gostosa lá, fresquinha, né, tal. Mas aí na quinta-feira, mas como eu estava ansioso para chegar o feriado, eu não vi a hora de chegar amanhã de quinta-feira. Eu botei para despertar ali bem cedinho, já tinha comprado tudo no dia anterior, 8 da manhã já estava já na cozinha. E aí eu peguei vários potinhos, vários. Aí eu piquei muitos dentes de alho, coloquei ali. Peguei salsinha e cebolinha, piquei e coloquei ali. Manjericão, muito manjericão, cortei tudo, coloquei ali. Separei ali, pedi para o açougueiro, eu quero um acém com patinho para fazer um blend da gordura. Não sei se deu certo, acho que deu, mas fui lá, preparei aquela carninha moída, gostosa. E fui preparando todos os ingredientes, fui cortando tudo e separando ali. E deixando tudo preparadinho para daqui a pouco começar a cozinhar. Aí eu peguei o bacon, coloquei numa panela grande, pimenta calabresa, e aquilo ali foi cozinhando, foi ficando, se preparando para as coisas irem se casando, para os sabores irem assim, sabe, se conhecendo ali. Aí eu peguei metade da panela, coloquei as 2 carnes moídas. Na outra metade, cebola, cenoura e salsão. E deixei ali cozinhar um pouquinho de extrato de tomate, mais uns temperinhos e fui misturando. Aí na hora que misturou tudo, fogo alto, meu irmão. Aí você deixa o negócio pegar fogo. Na hora que eu vi que começou a queimar embaixo, que o segredo do sabor é queimar embaixo. É ou não é, Marise? O saborzinho que... Aí eu peguei um pouco de vinho tinto, joguei e tirei tudo aquilo que queimou de baixo. Tá entendendo? Tá entendendo o mistério, meu irmão? Dá glória a Deus aí, é mistério isso aqui, ó. E fui fazendo isso tudo. Aí eu peguei os tomates pelados frescos, orgânicos, que eu achei, e coloquei ali, coloquei mais um negocinho e tal. Isso aí era 9 da manhã. Eu fui acabar esse molho, era 11h30, o molho.
bolonhesa, tá? Fiz um molho branco também, e aí fui comer, aí a Anne estava assim, da pá virada. Falei, filha, vem aqui com o papai. Eu coloquei ela no meu colo e fui montando aquela lasanha com ela aqui do meu ladinho. E aquele cheiro, e fomos montando. Muito queijo parmesão, forno, 30 minutos de forno, daqui a pouco gratinar, aquele negócio, gente, espetacular, espetacular. Deus está nesse negócio, Deus está na comida que a gente serve. Aquilo não era para eu comer uma lasanha inteira, não era para mim, era para os meus amigos que iam vir em casa. E eu preparei até a viradinha da faca, deixei para o lado certo dentro da mesa. Porque é um lugar sagrado, é um lugar precioso, é um lugar de Deus. Comida, meu irmão, comida. E aí, como se não bastasse, no outro dia eu fui na casa de outros amigos queridos. E aí eu descobri que a pessoa querida que me recebeu eu, a Aline e a Anne, acordou também cedinho. Quando acorda cedo, se prepara que a comida é boa. Com chilione recheado com 4 queijos. Misericórdia, o pastor engordou esse final de semana, esse feriado prolongado. Maravilhoso. O que é isso, gente? É amor. É amor, é pão partido, é fraternidade, é amizade. Tem como sentar numa mesa dessa e não dar um sorriso. Tem como sentar numa mesa dessa e não se sentir amado. Tem como sentar numa mesa dessa e não se sentir, sabe, abraçado por quem está te recebendo. Isso é espiritualidade, meu irmão e minha irmã. Essa mesa, ela está apontando para esse lugar da alegria, esse lugar da satisfação, desse lugar, sabe, em que você é abraçado por amigos, por um Deus, inclusive, que mata um novilho gordo para fazer festa para você, porque na alegria do Senhor tem comida, tem churrasco, tem comida boa, tem comida com amor. Portanto, meu irmão e minha irmã, a gente se reunir como comunidade de fé, a gente se autoafirmar uma comunidade de Jesus e se reunir numa mesa, uma vez por mês, para partilharmos do pão, significa o quê? Que a nossa vida entre nós, porque lembra o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. O meu irmão que eu recebo na minha casa, o meu irmão que eu sento do lado no culto, o meu irmão que eu tomo um cafezinho, o meu irmão que eu comungo da mesma fé, é o corpo de Cristo, com quem eu parto e divido o pão. A nossa experiência espiritual será sempre incompleta se nós não soubermos repartir o pão entre a gente. Será sempre incompleta se nós não soubermos preparar a mesa para o próximo que está perto da gente. Será sempre incompleta se a gente não entender que a comida e o pão estão preparados como um gesto de amor dado em favor do outro. Esse é o corpo de Cristo, esse é o corpo de Cristo dado em nosso favor. E a gente tem que fazer a mesma coisa uns pelos outros. Uns pelos outros. Comida, que coisa bonita. Mas não é só comida, é bebida. Bebida, comer e beber. O que a bebida representa e simboliza aqui? Alegria, festividade, festa. Não tem como ir numa festa de casamento e não ter um brinde. É ou não é? Porque a bebida simboliza o quê? A alegria, o contentamento de estarmos juntos. Então não é só a formalidade, não é só a mesa posta, não é só a comida na mesa, não é só o comer para comer. A bebida está lembrando a gente do quê? Que a gente está sorrindo, que tem alegria nessa mesa, que tem festa, que é dia de festa. Portanto, a gente precisa refletir também sobre a nossa comunidade, a nossa comunhão entre nós, para ver se de fato a gente está sabendo discernir o corpo de Cristo. Porque discernir o corpo de Cristo é entender que o corpo de Cristo vive o quê? Em alegria, em festa, em contentamento. Às vezes a ceia do Senhor, historicamente, sempre foi um momento fúnebre. Eu lembro quando eu era adolescente na igreja, a gente brincava, estava na época, não sei quantos aqui vão lembrar, daquela série Lost. A Tati do Anderson que adora, né? Tem o Lost aí, né? Bom, no Lost lá tinha um
um momento aí, eu vou dar meio que spoiler, mas faz muitos anos, né? Paciência. Eu sei que no final todo mundo meio que morria e começava a chegar uns caixões, assim, era um negócio fúnebre. Bom, eu era adolescente na igreja, aí os adolescentes juntos, chegava a época da ceia do Senhor, a coisa era tão fúnebre, a gente vai chegar os caixões do Lost aí, daqui a pouco. De tão tristeza, de tão fúnebre que era o ambiente, às vezes, na hora da ceia. A ceia do Senhor, a ceia do Cordeiro, o banquete do Cordeiro. Tem vinho, por quê? Porque é festa, alegria, comunhão, contentamento, satisfação, abraço, sorriso. E obviamente eu não estou falando da gente ser alienado, fingir que a vida não tem todos os dilemas que o sábio diz que tem. Mas se tem um lugar para a gente desfrutar da alegria do Senhor, é a comunidade de fé. Se tem um lugar para ser testemunho de regozijo, de felicidade, de alegria para o mundo, é a igreja do Senhor. Se tem um lugar para você ficar feliz quando você está triste, tem que ser a casa de oração do Senhor para todos os povos. Se você sai da tua casa, vem para cá, encontra os irmãos e sai daqui triste, chateado, magoado, ferido, gente, tem alguma coisa de errada. Porque a alegria do Senhor não é nossa força. Na comunhão do povo de Deus, nós temos o que? Festa. O nosso Senhor, o nosso Mestre é aquele cujo primeiro milagre foi onde? Festa de casamento. Acabando o vinho, ele foi providenciar mais. E dizem que o vinho estava melhor do que o primeiro que foi servido. Porque a festa não podia acabar, porque o noivo estava lá. E o noivo está aqui. E o corpo de Cristo somos nós. Como a gente vai ficar triste? Como a gente vai ficar, resmungando? Como a gente vai ficar cabisbaixo? O lugar da alegria na comunidade é central. Por isso que chama celebração. É festa, é alegria, regozijo. Que achei lindo, né? O Fabião ali com a filhinha aqui, ó, no ombro, no meio do louvor. É festa. Na prática, irmão e irmã, a gente tem que cultivar um ambiente, sabe? Falei isso recentemente para alguém também, que eu não vou me lembrar aqui, mas falei. Um lugar de menos formalidade. Um lugar de mais descontração. Um lugar de mais intimidade. Nós temos que cultivar relações uns com os outros, sabe? Aquela relação que você vai na casa da pessoa e você bota o pé no sofá. Que depois do almoço, você não tem vergonha de tirar diz a minha sogra, puxar paia. Eu tirar um cochilinho. Sabe? Intimidade, alegria, porque você está tão alegre na casa do seu irmão, da sua irmã, que você fica à vontade. Você está em casa, é um lugar de alegria, de intimidade profunda com aquele ou com aquela com quem você está se relacionando. Isso é o vinho da alegria. E o sábio ainda diz, né? Comida, bebida e desfrutar do resultado do nosso trabalho. Desfrutar, gente. A nossa vida espiritual, a espiritualidade que a gente aprende nas Escrituras, aquilo que a gente aprende no Evangelho, aquilo que a gente aprende com Jesus. Olha, eu ouso dizer que tudo se resume, talvez, a gente poderia fazer essa colocação, a entender como a gente desfruta da vida e da existência. Não é isso que ele está dizendo? Olha, de tudo de ruim que eu vi, tem uma coisa boa. Comida, bebida e desfrutar. Desfrutar. E ele vai dizer assim, que Deus mantém, a pessoa ocupada com a alegria do coração. Olha que coisa bonita, Deus nos mantém ocupados com o quê? Com alegria. Olha que coisa bonita, né? Não à toa eu até usei essa metáfora lá na quarta-feira. Vocês sabem aquela fábula da cigarra e da formiga. Amém? Estão comigo aí? Estão lembrando? Cigarra é a formiga. A formiga, ela trabalha, porque o inverno vai chegar. Trabalha. E a cigarra? Ixi, está tocando sax, está tocando violão, está cantarolando, está curtindo a vida, a cigarra, né? Enfim, aí vocês sabem a fábula, o que dá. Aí o Raul Seixas, né, se vocês me permitirem citar o Raul, ele tem uma música que ele fala o seguinte, que a formiga só trabalha porque não sabe cantar. Entenderam?
A formiga só trabalha porque ela não sabe cantar. Se ela soubesse cantar, ela estava cantando junto da cigarra. Quando eu estava pensando essa mensagem na quarta, eu lembrei automaticamente dessa frase do Raul. A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Não estou fazendo apologia aqui, tá? Você largar seu emprego, parar de trabalhar, não é disso. Mas se você se diz discípulo do Nazareno, aquele a quem chamavam de comilão beberrão, que comia com seus discípulos sem se purificar, estava sempre fazendo festa, que faz milagre em festa, etc e tal. E você é uma formiga que mecanicamente só trabalha, e não consegue ter um instante na vida de cigarra e cantar. Por cantar, meu irmão e minha irmã, tem algo de errado com a tua espiritualidade, com a nossa espiritualidade. Esse lugar que nós estamos não é um lugar de formigas. Nós estamos aqui agora reunidos como cigarras, como pessoas discípulas do Nazareno aprendendo a desfrutar da existência, vivenciar a plenitude de vida, desfrutar do recurso que Deus colocou nas nossas mãos, poder viver, não sobreviver. Na prática, o que significa isso, meu irmão, para o nosso dia a dia comunitário? Gente, menos reclamação, mais contentamento, mais satisfação. A nossa experiência comunitária, ela tem que ser tão profunda, tão intensa, tão bonita, tão viva, tão alegre, que a gente tem que em vários momentos esquecer da brevidade da vida, porque o tempo entre a gente voa de tão bom que é. O ensaio do coral, o tempo tem que voar, irmão Aldo. O encontro das mulheres, Marise, tem que voar aquele tempo. O encontro de espiritualidade tem que voar aquele tempo. Essa celebração, o tempo tem que voar. Por quê? Porque a gente está desfrutando da alegria do Senhor em cada instante da nossa vida comunitária. Quando a gente senta à mesa com os irmãos e as irmãs, com a nossa família espiritual, a alegria é tanta, o desfrute e o deleite é tamanho, que o tempo voa. Na quinta, começamos nossa festinha lá às 11h30. Quando eu vi era 5 da tarde. Na sexta, o tempo voou também. Quantas vezes, Cezão, a gente se reúne, Medeiros, os pastores, a gente às vezes faz reunião, a gente faz um churrasquinho nas nossas reuniões. A gente vai lá, cada um leva um negocinho, voa o tempo, voa, falta tempo. Por quê? Porque a satisfação, o deleite e a alegria que nós temos como parte do corpo de Cristo envolto à mesa do Senhor é tamanho que a gente está lá cantarolando que nem a cigarra, sem se preocupar se vai fazer inverno daqui a pouco. Porque a alegria, ela preenche o nosso interior de um jeito lindo. Olha, eu volto a citar o texto do Eclesiastes. Raramente, essa pessoa que sabe desfrutar, essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. Do coração. Irmão, irmã, essa noite é uma noite de mesa do Senhor. Tem pão, tem vinho, tem deleite. Você sabe discernir o corpo de Cristo? Nós precisamos saber discernir o corpo que se reúne em uma mesa, discernir o corpo que se reúne para celebrar, discernir o corpo que se reúne para testemunhar da vida do Senhor, o corpo que se reúne para partir o pão, a comida, o corpo que se reúne para beber do vinho da alegria, o corpo do Senhor que se reúne para festejar e celebrar e desfrutar da vida abundante que Deus nos deu. Que a gente possa discernir esse corpo. E o mais importante de tudo para encerrar, para a gente ir para a mesa, irmão e irmã, essa noite, se liberte para fazer dessa comunidade de fé um lugar de alegria, de felicidade, de contentamento e de deleite. Essa noite, meu irmão, eu oro a Deus para que o Espírito venha com bálsamo sobre você, te curar de todas as feridas que você colheu ao longo de todas essas décadas, talvez.
que você possa ser liberto no Espírito, para nessa comunidade de fé, junto desses irmãos e irmãs, viver os melhores dias da sua vida. Que você possa experimentar, sabe, um lugar de mesa tão constante que você parte o pão, você bebe o vinho e você desfruta, que nem uma cigarra desfruta da alegria de cantar, que ao piscar de olhos, você vai estar de cabelo tudo branquinho, com todo respeito aos que já estão, mas a gente vai chegar aí, tudo branquinho, porque o tempo voou nessa comunidade de fé, de tão feliz que nós fomos. Que a gente possa, irmão, irmã, desfrutar da alegria que é fazer parte de uma comunidade que nos ensina a nos deleitarmos com a vida. Porque o nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que essa vida seja abundante em cada um de nós. E que a gente possa ser craque em servir muitas lasanhas, muitos conchilhones, né, uma boa bebida, e que a gente possa juntos participar do deleite, do banquete, que é fazer parte dessa mesa do Cordeiro, que um dia a gente desfrutará com Ele. Que vai estar assim, eu tenho de certeza, Jesus vai vir babando, fala, André, eu quero experimentar essa sua lasanha aí. Será que? Acho que dá para viajar na maionese aqui, né? Quem sabe? Ficou tão bonitinha, ô Medeirinhos. Depois eu te mostro a foto, né? Que seja assim, irmão, irmã. Amém? Quero te convidar a baixar sua cabeça e te dar a oportunidade de meditar, de pensar. O que significa essa comunidade de fé para você? O que é a igreja para você? O que é o corpo de Cristo? Como que você tem desfrutado desse corpo, meu irmão e minha irmã? Quantas mesas você já serviu? Quantos pães você já partiu? Quanto vinho, no sentido de celebração da vida, você celebrou com seu irmão, com a sua irmã? Qual o teu sentimento quando você vem para cá e encontra essas pessoas que são o corpo de Cristo? Você tem se alegrado? Você é feliz? Você se sente pleno, satisfeito? Aqui é o lugar onde você não precisa resmungar, que você não precisa reclamar. É o lugar em que você se deleita, em que você desfruta, em que você curte. A mesa do Senhor, meu irmão e minha irmã, é esse lugar, tem que ser assim. Tem que ser um lugar de partilha de pão, de vinho, de deleite pela existência, porque o nosso Deus, Ele deu a vida dele por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida. E na medida em que a gente desfruta dessa alegria e contentamento, a gente prega para o mundo que Deus é bom. A gente prega para o mundo que há esperança. A gente testemunha para o mundo que há vida abundante a ser vivida. Pai de amor, nos ensina a ser igreja nessa noite, Pai. Nos ensina a nos alegrarmos contigo. Nos ensina, Pai, a ser como o Senhor é. Aquele que mata um novilho gordo para o filho que volta. Aquele que prepara um banquete lá nesse tempo escatológico, Senhor. Aquele que senta com Judas, senta com Pedros, senta com seus discípulos, parte o pão, pega do cálice e celebra a libertação que nós temos. Que o Senhor nos ensine a ser como a tua sabedoria nos ensina, entender que há sabedoria na comida, na bebida e no deleite da vida, Pai. Que a gente não passe por essa vida de qualquer jeito, mas que a gente possa
Senhor. Ser como o Senhor, que certamente se alegrou muito naquele casamento, que certamente se alegrou muito em cada refeição com seus discípulos, e certamente sorriu na existência. Com gratidão, Pai, por toda essa inspiração, nós oramos.